Aos Efésios, falar pro Henrique que isso não pode não, né? O Henrique faz pergunta ali, pastor, toda vez que eu subo aqui, se eu quero a caneca rosa ou a caneca azul. Esse careca não é mole não, cara. Depois que ele pegou essa carteira, cara, de diácono, ele está muito abusado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Aí ele aí. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Todos encontraram, amém? Então, vamos lá. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco, para que a gente possa estar entendendo a sua palavra. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma vez estar na Tua presença para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Meu Pai, foi lido a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos usando para que a gente possa estar aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala com cada um que está aqui, que possa compreender a Tua palavra, que o Teu nome venha a ser exaltado, que toda a honra e toda a glória venha a ser Tua. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. O tema dessa mensagem, que Deus me deu, princípios para ser avivado. Estamos no ano de avivamento, Nossa igreja, Deus deu essa direção ao pastor Diego, ano de avivamento. E eu sempre falo para os irmãos aqui que, graças a Deus, todos os temas dessa igreja, desde a época do pastor Benilton, todos, eu vivi todos, graças a Deus. E eu acredito que esse também vai ser mais um que eu vou estar vivendo, que nós vamos estar vivendo, Um ano de avivamento. Então, princípios para ser avivado. Interessante, um pouquinho só para a gente compreender, essa carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma, possivelmente numa casa alugada, e ele escreve essa carta, que era uma carta que era para circular naquelas cidades da Ásia, Tinha ali próximo a igreja de Laodiceia, tinha várias outras igrejas ali, então era uma carta para ser lida. E Paulo, ouvindo de Epáfras que tinha surgido alguns pensamentos, algumas filosofias naquela região, e Paulo, para tratar isso, fortalecer a igreja, ele escreve essa carta de Éfeso. E em cima do tema, princípios para ser avivado, a gente podemos separar em cima desse texto aí, do versículo 14 ao 20, alguns princípios que nos ensina para nós sermos uns cristãos avivados, um cristão melhor, uma pessoa que cada dia vem estar próximo, parecido com o Senhor Jesus Cristo. E o primeiro princípio que a gente aprende nesse texto aí,
está no versículo 14, que Paulo, ele diz, né, por causa disso, me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, numa urgência, porque os judeus tinham o hábito de orar em pé, mas quando era algo muito urgente, eles dobravam o joelho para poder orar. E Paulo, ele viu que havia essa necessidade de orar. E o primeiro princípio para que a gente possa ser um cristão avivado, que a gente possa se avivar, possa ser uma pessoa melhor, é a oração. E interessante, meus irmãos, que como eu falei no início, Paulo estava preso. E você não vê Paulo iniciando a sua oração, Senhor, me livra dessa prisão. Paulo não pede para se livrar da prisão. O segundo fato, meus irmãos, Paulo estava doente. Paulo possivelmente tinha um problema de visão crônico, muito severo. Segundo alguns estudiosos, naquelas regiões que Paulo, da Ásia ali, que Paulo foi pregar, possivelmente ele possa ter pego malária e afetou as vistas dele. Você não vê Paulo pedir nem para ser liberto, nem pedir cura. O que Paulo começa pedindo, né, é para que poder, avivamento. Paulo estava pedindo algo para que realmente transformasse aquela igreja e a nossa igreja no dia de hoje. Então, a primeira atitude que nós precisamos, como cristão, tomar para sermos avivados, é começar a orar. É pedindo a Deus discernimento, é pedindo a Deus poder, pedindo a Deus intimidade com Ele, pedindo a Deus para que a gente a cada dia venha estar mais próximo de Deus, para que a gente possa ser humano melhor, pessoa melhor, possamos agradar a Deus. Mateus capítulo 21, 22 diz que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Paulo nos ensina o primeiro princípio para que a gente possa ser um cristão avivado, que a gente precisa é orar a Deus. Infelizmente, meus irmãos, foi-se pregado um evangelho, tem sido pregado no dia de hoje, um evangelho que só incentiva você a orar para você ter um casamento melhor, só te incentiva você a orar para ter um emprego melhor, te incentiva você a orar para poder você ser rico, para você ter posses, para você ter as coisas, e tem esquecido do principal, é para ser fortalecido, para você orar, para você ter intimidade com Deus, para você estar firme, para você estar alicerçado com Deus. Essa tem que ser a nossa primeira atitude, que a gente possa estar orando verdadeiramente para que Deus venha fazer uma transformação na nossa vida. Por isso que nós vemos muitas das vezes igrejas, às vezes doentes, porque não ora por isso, ora por bênção, ora por cura, ora por... Não é que seja errado, meu irmão. Podemos orar por isso, devemos orar por isso também, mas a principal oração é que eu venha ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que eu venha ser um cristão de verdade, que eu venha me aproximar verdadeiramente de Deus. Porque na medida que eu começo a orar isso a Deus e começo a buscar isso, eu começo a me aproximar de Deus, eu começo, no primeiro princípio, buscando avivamento, eu começo a ser uma pessoa avivada, uma pessoa melhor. Muitas das vezes, meus irmãos, foi nos ensinado, e às vezes a gente tem uma cultura um pouco errado sobre o avivamento, né? Porque na nossa concepção, muitas das vezes, que o avivamento, né, o Espírito Santo vai manifestar os seus dons e a igreja vai ter aquele mover, também tem isso, mas isso não é só isso. Avivamento é você lutar para não pecar mais, é você ter sede de Deus, é você cada dia buscar a Deus verdadeiramente, você buscar amor, a cada dia você ter uma proximidade com Deus. Isso é um avivamento, você ter a necessidade de mudar, é você ter uma necessidade de ser uma nova criatura, é você a cada dia buscar isso.
E a primeira coisa que Paulo fez, primeiro princípio, Paulo orou. Paulo se colocou de joelho e fez essa oração. Ele pediu intimidade com Deus, ele pediu poder. O segundo princípio que nós vemos aí, após Paulo orar, está no versículo 16, que ele diz assim: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Paulo, ao orar, ele pediu poder. Isso foi uma ordem que o Senhor Jesus deu, que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós, como cristãos, precisamos orar e precisamos buscar para sermos avivados poder, estar fortalecido em Cristo, poder do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma nova criatura, para que a gente possa amar o próximo, o ser humano. Precisamos pedir a Deus para que Ele possa nos revestir com esse poder do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma nova criatura. Porque nós temos o hábito, como ser humano, aquela pessoa que trata a gente bem, aquela pessoa que faz o bem para a gente gosta, fica alegre, retribui, mas precisamos do poder para você amar aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que faz ruindade para você, aquela pessoa que fala mal de você, e você tem que pedir a Deus esse poder. Eu assistindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele contou um testemunho, eu não vou gravar, não consegui gravar a cidade, né, mas ele conta uma história que, numa cidade lá da Inglaterra, tinha um pastor que pregava o evangelho, e ele começou a pedir a Deus para que viesse esse avivamento, para que as pessoas pudessem ser transformadas, e apareceu uma mulher para falar com o pastor, e falou com o pastor assim: pastor, o teu Deus é poderoso? E ele falou: claro que o meu Deus é poderoso. É mesmo? É. Então, se o teu Deus é poderoso, eu queria que o senhor fosse lá em casa expulsar aquele demônio da minha filha, que minha filha fica acorrentada, se machucando, tentando destruir tudo, e ela vive 24 horas acorrentada. O pastor: pois não, minha, vamos lá, vamos orar. E o pastor, homem de Deus, naquela cidade, ele pregando ali, oraram e não expulsaram o demônio. E o pastor ficou frustrado, veio para casa e falou: olha, eu vou ter que sair daqui, porque agora a minha pregação não tem mais crédito. E a gente orou, pedimos a Deus, e aquele demônio não saiu. E Deus colocou no coração daquele pastor, para que se buscasse poder, avivamento, poder, transformação. E eles começaram a orar, a igreja começou a clamar, começou a buscar, e Deus revestiu a igreja do poder. E o pastor depois voltou lá novamente e orou pelaquela jovem, e aquela jovem aquele demônio foi expulso daquela jovem. Esse poder que Paulo, ao orar, ele pede para a igreja de Éfeso, e pede para nós hoje buscarmos esse poder transformador, poder de mudança de vida. Isso é um avivamento, é você não ter vontade mais de pecar, é você buscar as coisas de Deus. Mas para isso precisamos a cada dia trabalhar com isso, buscar Deus, ler a palavra dele, orar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e de uma mente sã. É essas coisas que a gente precisa a cada dia buscar. Esse é o segundo princípio. O primeiro, precisamos orar. E na nossa oração precisamos pedir a Deus para que nós venhamos receber esse poder. Os dons Deus dá para que a igreja venha poder usar esses dons, mas a gente precisa buscar esse poder para sermos um cristão avivado, um cristão melhor, um ser humano melhor. Precisamos que a cada dia buscamos esse poder.
e temos que a cada dia não cessar de orar, não cessar de pedir a Deus para que venha essa transformação. A cada dia buscarmos ler a palavra de Deus para compreender o que Deus quer falar conosco e para que a gente possa ser um cristão melhor. Precisamos disso, meu irmão. O mundo tem pregado aí fora só bênção, buscando coisas boas, eu volto a repetir, meu irmão, não é errado buscar isso, mas a essência que Deus quer é que você venha ter um coração em amor, que você venha ser uma pessoa melhor, que aquela pessoa que te afronta, aquela pessoa que faz o mal para você, que você venha pedir esse poder a Deus, para que você possa amar essa pessoa, para que você possa ter amor pelas almas, para que você possa ganhar almas. E muitas das vezes, na nossa caminhada, nas dificuldades, nas tribulações que a gente vai vendo, a gente vai deixando de pedir isso, e muitas das vezes nos tornamos egoístas e só queremos coisas para nós, e às vezes pessoas, vizinhos, estão vivendo uma vida presa nas drogas, uma vida difícil. E olha, meu irmão, eu conversei esses dias com uma pessoa que é drogado, e você dá pena de você ver. A pessoa falou para mim: meu problema é dinheiro. Eu falei: teu problema não é dinheiro, teu problema é as drogas. Você tem que se libertar das drogas, não é o dinheiro. A gente cria desculpa para poder justificar, mas precisamos buscar esse poder do Espírito Santo para ser uma pessoa melhor. O terceiro princípio que a gente aprende, que Paulo ora e nos ensina para a gente sermos um cristão avivado, está no versículo 17, que Cristo habite pela fé em nossos corações. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que o justo vive pela fé. O pastor que teve domingo aqui até pregou sobre esse texto, e eu gosto muito desse texto. É pela fé que a gente vive, que Cristo habite. Interessante, Paulo era um homem muito, muito inteligente, muito à frente. Para você tentar acompanhar ele, é algo que você tem que se esforçar muito para poder compreender. Esse verbo aí, para que Cristo habite pela fé em seu coração, na língua grega, ele tinha dois significados. Parokel, que significa o habitar, é como se você alugasse um hotel. Você vai lá, aluga um hotel, você vai ficar por uma estadia, vai ficar 1, 2, 3 dias, mas você não pode mexer em nada. Você não pode trocar mobília. Você não tem a chave de nada. Do jeito que está a arrumação ali, tem que ser daquele jeito. Porque você não é dono, você está visitando, né? E toikel é a segunda, que é quando você é o dono, que você pode mexer, mudar, quebrar, transformar, você tem a chave, você manda. Paulo usou essa segunda aí, para que Cristo habite dentro do teu coração, e Ele tem a chave do teu coração, da tua vida, que Ele mande, que Ele mude, que Ele melhora, que Ele conserta, que Ele faça o que tiver que fazer para você ser uma pessoa melhor. O terceiro princípio, nós, ao orarmos e ao pedir poder, que a gente venha pela fé, Cristo venha habitar dentro dos nossos corações, para a gente ser pessoas melhores, ser humanos melhores, para que a gente possa amar as pessoas, para que a gente possa ser um cristão diferente, para que a gente possa agradar a Deus, para que Ele entre dentro do teu coração, que dê a chave. Interessante que muitas pessoas convidam Jesus para habitar dentro do coração, mas só até em algumas áreas, né? Áreas mais profundas, trauma do passado, coisas antigas, não, aí não pode mexer não, isso aí eu guardo e deixo. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É para você entregar, meu irmão. Deixar Cristo dirigir a tua vida, te mostrar o caminho melhor. Eu te garanto que se você fizer, eu estou me esforçando para
obedecer isso para que Cristo venha mudar, direcionar a minha vida do jeito que Ele quer, que Ele venha transformar. Para sermos um cristão avivado, precisamos, primeiro passo, oração. Orar com fervor, orar com vontade, orar para mudar, para ser uma pessoa melhor. Segundo, para que a gente venha ter poder, pedir a Deus para ser fortalecido, buscar poder para transformar a tua vida, o poder para o quê? Para pregar o Evangelho, o poder para poder orientar as pessoas, o poder para poder falar de Jesus, o poder para o quê? Com os dons, que aí Ele vai te dar o dom que Ele achar que é melhor para você. Precisamos disso. E o terceiro princípio, para que Cristo habite, e habite realmente, de fato, dentro da tua vida. Não como um passageiro que veio aqui, visitou e vai embora, não. Que Cristo habite verdadeiramente dentro do teu coração. Meus irmãos, é inadmissível aceitar e pensar que Cristo está dentro de você, que o Espírito Santo está dentro da tua vida, e que você viva numa vida na prática do pecado. Não tem como. Uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, que tem Jesus dentro do coração e vive na prática do pecado, ele ainda não teve Jesus. Jesus ainda não é Senhor da tua vida, porque quando Jesus entra, Ele modifica. Você pode até cometer erro, podemos, que somos humanos, mas o Espírito Santo vai cobrar a gente, vai falar com a gente, e a gente vai trabalhar para ser uma pessoa melhor, para mudar, mas precisamos nos esforçar para ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. Para sermos avivados, precisamos começar a botar isso em prática. Foi essa oração que Paulo fez. Paulo, ao dobrar o joelho, ele pediu isso a Deus. Deus orou com todo fervor, com tudo isso, pediu para que a igreja recebesse esse poder do Espírito Santo. E o terceiro, para que Cristo habite dentro do teu coração pela fé. É pela fé, meu irmão. Não deixa as tribulações, as lutas do dia a dia tirar a tua fé, não. A tua fé tem que estar em Cristo. Interessante, o pastor chamou a atenção, nosso pastor Diego, em cima da pregação e do vídeo daqueles irmãos, né, lá na África, e é algo que chamou a atenção realmente, pastor. Você vê as pessoas que não têm nada, e as pessoas adoram com uma vontade, e a gente, às vezes, comparado a eles, nós somos extremamente ricos, mas ricos. E às vezes a gente reclama que a nossa vida não está boa, e às vezes vemos para a igreja de qualquer jeito, às vezes não agradecemos, às vezes reclamamos porque não tem isso ou aquilo, e eles vivem, às vezes, a maioria deles, numa miséria, numa dificuldade, mas eles têm uma fé tremenda. Tu vê eles dançando, a alegria deles nos rostos dele, as crianças. Isso se chama poder do Espírito Santo, e nós precisamos buscar isso. Temos que buscar isso. Para sermos um cristão avivado, a gente tem feito o contrário. Muitas das vezes a gente quer o dom. Oramos para pedir o dom de línguas, oramos para pedir dom da profecia, oramos para pedir o dom de mestre, oramos para pedir vários tipos de dom. Não é que seja errado, não. Mas o principal, temos que orar para pedir poder, pedir o Espírito Santo para que Ele venha transformar a nossa vida, e que automaticamente esses dons, Ele vai ver o melhor que se encaixa em você, Ele vai te dar. Mas precisamos, urgente, ser um cristão melhor. Uma vez me fizeram uma pergunta: por que aqueles homens daquela época, com eles, pastor Cláudio Belo, acontecia cura, né? Falava com ele, estava um cara paralítico, eles ali oravam e a pessoa levantava. Por que existia cura naquela época e hoje não acontece tanto? Algumas pessoas falam que eles eram homens especiais. Eu não acredito nisso. Foram homens que pediram poder e se dedicaram ao Evangelho. Muitas das vezes não acontece essas obras extraordinárias hoje, acontece, mas acontece pouco. Por quê? Porque estamos pedindo coisas que não é para pedir. Temos pedido dinheiro, temos pedido riqueza,
pedindo carro novo, casa, casamento, pedindo um monte de coisa, mas o principal temos esquecido. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busca primeiro as coisas de Deus, busca, que as demais Deus vai dando. Eu já dei um testemunho aqui que eu falei para os irmãos aqui e repito, eu antigamente orava para isso. Eu tinha até uma oração que eu cheguei até a falar com o pastor Diego, que eu seria um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Era a minha oração. Eu queria ser rico, para ajudar as pessoas. E não vou mentir para os irmãos, não. Eu tenho essa vontade. Eu acho que se eu tiver dinheiro eu não mudo, não. Eu acho. Né? Quem sabe é Deus. Mas eu tinha essa vontade de ter dinheiro para ajudar. Só que ao inverso, eu aprendi hoje que Deus dá a quem Ele quer. Eu não preciso pedir isso. Eu tenho que me lançar no reino, ajudar. Com a minha esposa, às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu ganho pouco pô, não dá para ajudar. Dá sim, pô. Com esse pouquinho que você tem, ajuda o próximo, dá uma oferta ali, ajuda aqui, e Deus vai te guardando. Se Deus quiser te dar riqueza, Ele te dá. Não precisa você ficar correndo. Salomão, na sua velhice, na sua experiência, ele diz que é correr atrás do vento. Né? Tem como você correr atrás do vento? Em vão. Você luta, perde família, perde tudo, perde saúde, tudo para ser rico. E no final, você morre e vê que não valeu de nada. Mas quando você se lança no Evangelho, começa a buscar, começa a ganhar almas, começa a ver pessoas ser transformadas com uma palavra que você deu, com uma palavra, uma orientação que você deu, você vê pessoas, isso é gratificante. Isso é maravilhoso. Você ter o privilégio de ser um participante da obra do Senhor. O quarto princípio que Paulo nos ensina para sermos avivados, para que a gente buscamos ser cheio de toda plenitude de Deus. Está no versículo 18 e 19 aí. Para que buscamos ser cheio de toda plenitude de Deus. Paulo aí fez uma oração audaciosa. Ele queria ser cheio. Nos ensina, Paulo nos dá o ensinamento. Talvez você, meu irmão, possa estar pensando assim: eu já aceitei o Senhor Jesus como Salvador, Ele já me salvou, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, está ótimo, está legal. Você só quer isso? Paulo estava pedindo mais. E o interessante é que Paulo experimentou coisas extraordinárias de Deus. Ele fala que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que ao homem comum não tem como compreender. E ele faz essa oração aqui querendo mais, querendo a plenitude, toda a grandeza de Deus, de estar cheio. Isso é um ensinamento para nós, meus irmãos. Nós não podemos nos acomodar com o que já temos. Somos salvos? Glória a Deus, aleluia, amém. Você que não é, eu te convido você a aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas não é só isso. Vim para a igreja, tem o Espírito Santo, pronto, tá bom. Aqui eu cultuo, 2 horinhas, vou embora, tá ótimo. Não, precisamos, para sermos avivados a cada dia, precisamos orar a Deus, pedir para ser cheio, buscar se encher do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, obedecendo o ensinamento de Deus, lutando para ser pessoas melhores, lutando para ser uma pessoa a cada dia diferente. A cada dia você vai experimentar o manifestar de Deus, você vai começar a ver as coisas sendo transformado. Em 2 Pedro 3,18 diz: antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também fala em 1 Pedro capítulo 2, ele diz: deixando toda a malícia, toda a maldade, deixa tudo para lado, se enche da glória de Deus, se enche do conhecimento de Deus, busca as coisas do alto, busca se revestir naquilo que Deus quer. Isso é nós que temos que ter essa sede, avivamento, é isso, meu irmão, é você não estar conformado com a vida que você leva, é só isso, tá bom? Você já está legal, você tem uma família boa, você está bem, tem Jesus, está salvo,
legal. E aí? E o teu próximo que não tem Jesus? E aqueles que estão ali fora, sedento, querendo ouvir, querendo experimentar desse manifestar, e você está aí acomodado, pronto, é só isso? Não, que nessa noite você saia com esse entendimento que eu preciso primeiro, para me ser um crente avivado, né, buscar a oração, me consagrar, orar, para me ser uma pessoa melhor, buscar ser fortalecido no poder, buscar o poder do Espírito Santo. O terceiro, buscar que Cristo habite dentro do meu coração, pela fé, ter fé em Cristo Jesus. Como é que eu tenho fé? É lendo, é ouvindo a palavra de Deus, eu passo a ter fé, eu passo a ser uma pessoa melhor, eu passo a acreditar. As circunstâncias da minha vida me mostram que eu estou errado, mas a minha fé em Cristo Jesus, a minha esperança nele me mostra que eu estou certo, que um dia ele há de me buscar, e um dia eu irei morar com ele na glória, e um dia verei ele face a face. Então é nessa esperança que eu vivo, é nisso que eu acredito, é nisso que eu luto todo dia para poder tentar ser uma pessoa melhor. E o quinto e o último princípio, quando eu obedecer todos esses princípios, aí sim seremos avivados. Está no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é extraordinário, Ele tem poder para te dar, Ele tem poder para transformar a tua vida, Ele tem poder para fazer você uma nova criatura, basta você se render a Ele. Que você nessa noite possa ter esse entendimento, que você precisa se aproximar mais de Jesus, você precisa entregar a tua vida, você que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: ora, se com teu coração creres que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, e com a tua boca confessar, será salvo. Que você possa, nessa noite, você que não tem o Senhor Jesus, aceite Ele como Salvador, para que você possa ser uma pessoa feliz, transformada, melhor. Você vai ver que a tua vida vai ser mudada da água para o vinho, você vai ser uma nova criatura, o Senhor Jesus vai te selar com o Espírito Santo, e você vai começar a ter, a regeneração, vai ser uma nova criatura, vai ser transformado de glória em glória, de dia em dia. Deus vai falar com você para você ser uma nova criatura. Ora, aquele que é poderoso para fazer. A gente gosta de usar muito esse texto, para pedir coisas materiais. Ora, Deus é poderoso para fazer, Ele faz mesmo. Mas que nessa noite você venha usar esse texto para pedir coisas espirituais, para que você possa estar revestido com poder. Eu acredito, meu irmão, que quando você está alicerçado, como Paulo fala nesses textos, depois vocês lêem esse texto com calma, Efésios capítulo 3, do 14 ao 20, você vai ver que é profundo, você está arraigado. Quando Paulo ele faz uma alusão aí de como uma planta, uma árvore que está bem plantada aqui, a raiz é profunda, que quando vier a dificuldade, você está alicerçado. Quando vier a decepção, você não para. Esse é o exemplo de Paulo. Estava preso, velho, doente, o cara que pregou o evangelho, se dedicou a vida toda. Talvez se fosse você, talvez se fosse eu vou abandonar esse evangelho. Que isso, cara? Dediquei minha vida toda para pregar o evangelho, para ganhar almas, e no final da carreira estou aqui eu preso. E pensa que parava Paulo? De maneira nenhuma. Ele entendia que isso era um privilégio. Lá em Atos 9, Jesus fala para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto é gratificante sofrer pelo meu nome, pelo meu evangelho. Mas Paulo, ele recebeu a coroa da vida. Um dia ele se encontrou com o Senhor Jesus, está na glória com o Senhor Jesus, está salvo, está com Cristo. É nisso
que a gente tem que buscar. Coisas materiais é maravilhoso, mas você vai viver até quanto? Até os 80? Até os 90? Daqui a pouco você vai morrer. E aí? Tudo que você lutou, tudo que você construiu, tudo que você buscou, vai ficar aqui. Você não leva. Nem teu documento você leva. Eu já falei para os irmãos que eu estava mexendo lá na coisa da minha mãe lá, eu achei o CPF da minha mãe. Nem o CPF dela ela levou. Você não leva. E aí? Mas o Senhor Jesus não. Quando você tem o Senhor Jesus, você está salvo. Você está com Ele. E um dia você há de se encontrar com Ele. E um dia, toda essa dor, né? Porque Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação produzirá para você um peso de glória. Um dia você receberá um galardão extraordinário. Vamos estar ouvindo a equipe de louvor e logo depois fazer 3 convites. Gostaria de estar convidando os irmãos